Olá pessoal, dando sequência à nossa disciplina de governança corporativa, sou o professor Ricardo Said. Vamos falar um pouco agora do conteúdo da semana 4. E o que é tratado nessa semana 4? Os pilares de sustentação da governança corporativa. Os pilares de sustentação da governança corporativa. Então, temos o seguinte, para fazer uma introdução, né? É importante destacar que todo sistema eficaz de governança corporativa, seja em organizações públicas ou privadas, deve ser norteado por pilares básicos de sustentação. São 4 pilares básicos de sustentação do sistema de GC, de governança, os quais objetivam mitigar, né? Mitigar é minimizar, mitigar os conflitos de interesses, otimizar o valor e priorizar a perenidade das organizações, a continuidade das organizações. Então, o objetivo desses pilares básicos de sustentação da governança, então, é minimizar conflitos de interesse que possam existir entre os próprios acionistas, né, e stakeholders no geral dentro da organização, otimizar o valor da organização e priorizar a continuidade, né, a perenidade das organizações. Então, conforme o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, 2015, os princípios básicos ou os pilares de sustentação são transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Os 4 pilares ou princípios básicos de sustentação da governança. Vou mostrar isso melhor para vocês através de um desenho, né? Se a gente olhar aqui nesse desenho, chamado Boas Práticas de Governança, a gente encontra os pilares da governança. A gente já falou um pouco dos pilares, quando a gente falou de conselho fiscal, de sócio, conselho de administração, gestão, né? Isso são os pilares de práticas, né, da governança. Agora, esses pilares não se sustentariam se não existisse os princípios básicos das boas práticas de governança, ou até mesmo do sistema de governança. Quais são esses princípios básicos? Como foi falado anteriormente, transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa, né? Que tem basicamente esses princípios o objetivo de maximizar o valor econômico de longo prazo da empresa e preservar a organização, né? Manter perene a organização no decorrer do tempo. As práticas de governança, lastreadas nesses princípios fundamentais, têm a capacidade de reduzir significativamente a ocorrência de escândalos corporativos. Mais uma vez, pegando aí, na verdade, inúmeros exemplos, mundo afora, empresas públicas e privadas, claro que numa ascendência maior empresas privadas, né? Mas empresas públicas também podem ter esses princípios básicos da governança afetados, ou até mesmo não ter um sistema de governança instalado dentro da empresa, né? Então, ele diz que essas práticas, né, esses princípios vão garantir ou reduzir de forma significativa a ocorrência de escândalos corporativos, como a gente viu há pouco tempo na Americanas.com, na Americanas, né? Com todo esse rombo que a instituição teve e afetando, né, acionistas e diretores e até mesmo funcionários, né? E o mercado também, né, da Bolsa de Valores também, que foi afetado com esse escândalo, tá? Então, esses princípios são elementares para que a gente possa ter um sistema de governança com boas práticas. E esses princípios, eles sustentam as colunas, os pilares da governança que nós já falamos anteriormente, tá? Falando um pouquinho mais desses princípios, né, nós temos aí o primeiro, a transparência. O que seria esse princípio, né, transparência? Diz respeito à disponibilização para as partes interessadas, né, para os stakeholders, para todos os interessados da organização, né, não apenas para os acionistas, mas para todos os interessados, que aí a gente diz, quando a gente fala, por isso que a gente diz stakeholders, que são os acionistas, os colaboradores, os clientes, fornecedores, os credores, né, todo mundo que circunda o funcionamento daquela empresa, né, e que dela depende, né, que são os stakeholders. De transparência, informações através de informações completas, relevantes para o contexto em que a empresa se insere,
que vão muito além daquelas exigidas por disposições de leis ou regulamento. Então, além da transparência nas informações exigidas por disposições de leis ou regulamentos, que isso é básico, a gente ainda quer ter informações completas e que sejam relevantes e que para todos esses stakeholders que estão envolvidos. É óbvio que determinadas informações que têm o seu caráter de restrição, né, por serem sigilosas ou reservadas, não estarão disponíveis para todos os atores. Mas os atores que têm acesso ou que deveriam ter acesso a determinadas informações, que elas completas, que elas cheguem de forma transparente. Tá? Esse é o item, né, o pilar, o princípio da transparência na governança corporativa. O outro princípio é o da equidade. O pilar da equidade, o princípio da equidade, diz respeito ao tratamento justo e isonômico de todos os sócios e demais partes interessadas, levando em consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas. Então, é a igualdade, né, de tratamento a todos os stakeholders da organização, cada um no seu nível de necessidade, de interesse e de expectativa, né, dentro dos seus direitos e deveres também. No Brasil, a Comissão de Valores Imobiliários, CVM, é o órgão que normatiza, fiscaliza e disciplina o mercado de valores imobiliários, o que envolve, por exemplo, a fiscalização de transações com partes relacionadas. Então, por exemplo, para você não ter aqui, pegando um exemplo bem comum, para você não ter a rachadinha, né, dentro da empresa, ter lá um fornecedor diluindo, né, propina para alguns diretores dentro da empresa. Então, você vai ter a CVM fiscalizando, disciplinando, né, as transações das partes relacionadas e, obviamente, dentro do princípio da transparência e, consequentemente, também da equidade. Tratamento justo e isonômico a todos os sócios e demais partes interessadas da empresa. Tá? O outro conceito, né, outro princípio, né, é a prestação de contas. Então, nós falamos de transparência, equidade, agora a prestação de contas. Diz respeito à necessidade dos agentes de governança prestarem contas de as suas ações de modo claro, conciso, compreensível e no tempo certo. Né? Além disso, devem os gestores assumir integralmente as consequências de seus atos e omissões, agindo de maneira zelosa no que diz respeito à responsabilidade inerente a seus cargos ou ocupações no contexto das organizações. Então, a prestação de contas, né, é algo extremamente importante para o negócio e para a empresa que pratica governança, porque é basicamente você dizer da responsabilidade que determinados cargos, né, ou ocupações que estão no contexto da organização têm sobre as suas contas, sobre a prestação das suas contas. Então notem, gente, que esses princípios vêm somando um ao outro. Não adianta você só ter transparência, não adianta você ter só equidade, não adianta você só se adequar à prestação de contas. Você tem que ter um conjunto dos três somado com o último princípio que nós vamos falar. Né? Então, os agentes, né, do conselho de administração, ou até mesmo, na verdade, a prestação de contas acontece muito mais a nível de gestão, né, de prestarem as contas de suas ações de modo claro, conciso, compreensível e no tempo certo. Tá? Quando falo tempo certo, porque existem, né, órgãos do governo, né, que exigem informações a serem prestadas em tempo certo. Por exemplo, imposto de renda. Né? Então, prestação de contas tem que acontecer de forma concisa, de forma clara. Na área contábil, por exemplo, a gente tem diversos relatórios, né, que são utilizados para prestação de contas e que tem que estar de forma tempestiva, né, sendo entregue para os órgãos competentes. Tá? E o último princípio é o da responsabilidade corporativa. Né? Muito interessante também. Mais do que zelar pela viabilidade econômica e financeira das organizações,
Os agentes de governança devem evitar externalidade. Gente, só fazendo uma consideração, quando ele coloca agentes de governança é o conselho de administração, né, a presidência da empresa a nível de gestão, né, os comitês, é todo mundo ali que está praticando, né, auxiliando para aquelas boas práticas da governança. Então, voltando aqui, os agentes de governança devem evitar externalidades negativas de seus negócios e incentivar ações que tenham externalidades positivas. Nós vamos explicar. Só lembrando que externalidade em economia são os efeitos colaterais, benéficos ou maléficos, de uma decisão sobre aqueles que não estão envolvidos nela. Gente, você imagina então responsabilidade corporativa, vai de encontro também à responsabilidade ambiental, né? Então, de repente, eu quero fazer algo na minha empresa que internamente é muito bom, mas o efeito colateral externo, né? O efeito colateral externo para a comunidade, por exemplo, vai afetar o meio ambiente, né? Então, isso não deve ser feito. Então, você tem que sempre, através da responsabilidade corporativa, quais são os efeitos colaterais que eu, naquela minha ação, enquanto gestor, enquanto diretor, estou fazendo na empresa para que não deixe a sobrevivência das pessoas que dela necessitam, né? Então, por exemplo, quando uma determinada indústria gera poluição, ela não afeta só a si e a seus sócios, mas também a população local, foi o exemplo que eu falei, pelas consequências sobre a qualidade do ar ou da água. No outro extremo, um exemplo de externalidade positiva ocorre quando uma empresa executa um projeto de reciclagem de resíduos sólidos. O resíduo do projeto transcende a reutilização dos resíduos como insumos no processo produtivo, uma vez que reduz a quantidade de lixo depositado e melhora a qualidade de vida das comunidades que residem próximas ao local. Então, a responsabilidade corporativa ela vai ao encontro de projetos que, de forma externa, traga efeitos colaterais benéficos ou maléficos para quem está envolvido com aquela organização. É claro que a gente deve buscar, dentro da responsabilidade corporativa, somente investimento, né, ou aplicação de projetos que tragam efeitos colaterais benéficos. Mas a gente tem que ficar atento que efeitos colaterais maléficos também podem ocorrer dentro e ser isso de responsabilidade da organização, né? Muito bem. Seguindo ainda o conceito de responsabilidade corporativa, né, dentro do princípio, ele coloca o seguinte: como consequência desse princípio, a empresa deve considerar no seu modelo de negócio não apenas o capital financeiro, mas também outros capitais, capital intelectual, capital humano, capital social, ambiental, né? Então, o capital ambiental, aquele projeto, né, dentro da minha responsabilidade corporativa, trouxe um incentivo benéfico para o meu capital humano, para o meu capital ambiental, para o meu capital intelectual, internamente, né? Então, tudo isso entra dentro do princípio da responsabilidade corporativa. Outro aspecto relacionado à ideia de responsabilidade corporativa é o de que as políticas e estratégias adotadas devem ter foco também no médio e longo prazo, e não apenas no curto prazo, quando a empresa pode obter bons resultados a custas de piores resultados no futuro. Isso é bem interessante, essa frase. Talvez aquele projeto, né, que foi desenvolvido pela empresa, ou aquela estratégia adotada, a curto prazo traga um resultado benéfico, mas a longo prazo, a médio prazo, a longo prazo, traga um resultado inesperado, um resultado maléfico. Então, tem que ser olhado esses projetos, né, à luz da responsabilidade corporativa, no curto, médio e longo prazo, né? A responsabilidade corporativa, né, é o pilar que incentiva a perenidade da instituição, a continuidade da instituição, melhorando sua imagem e fortalecendo políticas que priorizam a geração de valor ao longo do tempo. Acho que a empresa não pode ser e não é somente gerar lucro para os seus acionistas. A responsabilidade corporativa da instituição perante a sociedade onde ela está embutida, né, a sociedade, ao Estado, ao país onde ela está embutida, é de extrema importância, né, até pela imagem que ela vai criar perante essa comunidade, né? E aqui eu deixei aí só um resumo dos princípios da governança: a transparência, a equidade, né, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Basicamente foi o que nós conversamos
agora há pouco, ok? Então, tá aí mais um resumo desse capítulo, né, da nossa matéria, nossa disciplina de governança corporativa. Espero ter ajudado. Um grande abraço.